Hoje, 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, conhecida como pressão alta. A data tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e a importância de um diagnóstico preventivo. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença atinge cerca de 35% da população brasileira. Por isso, trouxemos para um bate-papo o cardiologista do Hospital Lefort Liberdade, Dr. Marcelo Cantarelli, que trará informações e dicas de prevenção e tratamento. O senhor poderia explicar o que é a hipertensão arterial, por que ela ocorre e quais os danos e riscos que oferece à saúde? A hipertensão é uma doença que leva a níveis altos da pressão arterial. O valor normal pela Organização Mundial de Saúde é até 12/8. Níveis acima desses podem causar problemas sérios, sendo necessários cuidados para que se consiga um controle adequado. Além de infarto e AVC, que é o derrame, a hipertensão ou pressão alta aumenta o risco da pessoa desenvolver insuficiência cardíaca, cegueira, falência dos rins, edema agudo de pulmão, crescimento do coração, que é a miocardiopatia dilatada hipertensiva, dissecção da aorta e disfunção erétil nos homens. Na grande maioria dos casos, cerca de 90%, não se sabe qual é a causa da hipertensão. É a chamada hipertensão primária, de predisposição genética e hereditária. Em alguns casos, menos comuns, mais ou menos 10%, existe alguma doença específica ou medicamento que faz a pressão aumentar. Por exemplo, doença nos rins, distúrbios hormonais, uso de corticosteroides. Embora não se saiba exatamente por que a pressão alta se desenvolve, alguns fatores de risco já foram identificados. Um dos mais importantes é a hereditariedade. Se o pai ou a mãe têm pressão alta, então é maior a chance dos filhos também terem. Outros fatores importantes são a obesidade, o consumo excessivo de álcool ou de sal, o diabetes, estresse, tabagismo e distúrbios do sono. A hipertensão pode aparecer em qualquer faixa etária, apesar de ser mais frequente entre os idosos. Para se ter uma ideia, 70% das pessoas acima de 75 anos têm pressão alta. Ela pode se iniciar na infância, ser secundária a outras doenças ou devido à hereditariedade associada a uma alimentação inadequada e obesidade infantil. Quais são os principais sintomas e quando eu devo procurar um médico? A hipertensão pode permanecer assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada por muitos anos. E já requer, sim, tratamento para se evitar as suas complicações, como infarto e derrame, por exemplo. Dessa maneira, não devemos esperar aparecer sintomas para procurarmos o médico, mas precisamos conhecer quais seriam os seus sintomas. Os mais frequentes são dor de cabeça, principalmente na nuca ao acordar de manhã, formigamentos pelo corpo, zumbidos no ouvido, enxergar pontos pretos ou brilhantes, que são chamados escotomas, tonturas, cansaço, falta de ar e dores no peito. Quais dicas você poderia dar sobre a prevenção e tratamento dessa doença? O tratamento depende da gravidade da hipertensão, mas sempre inclui a adoção de hábitos saudáveis de vida que compõem o chamado tratamento não farmacológico da pressão arterial, que ajuda a reduzir a pressão e até evitar o seu aparecimento. A atividade física, principalmente aeróbica frequente, a meditação, o repouso com respiração lenta, a dieta, que deve ser pobre em sal, gorduras, rica em fibras, verduras, grãos, nozes e legumes, o controle do peso e do estresse, a cessação do tabagismo, a redução da ingesta de bebidas alcoólicas, são hábitos já sabidamente conhecidos, que ajudam no tratamento e na prevenção da hipertensão arterial. O excesso de sódio pode ajudar a elevar a pressão arterial nos indivíduos hipertensos. O sal de cozinha é o elemento que mais contém sódio e, por isso, os hipertensos devem ser orientados a reduzir a ingesta. Em média, o brasileiro consome por volta de 10 gramas de sal por dia. E o recomendado para os hipertensos é uma quantidade entre 2 a 3 gramas, como dissemos.
Devemos lembrar que alguns molhos prontos, como de soja, alimentos processados, congelados, embutidos, como salame e salsicha, também são ricos em sódio. O tratamento farmacológico, ou seja, com remédios, hoje apresenta uma variedade muito grande de opções, bem efetivas, e o seu médico saberá o momento de introduzi-lo e como conduzi-lo. Importante salientarmos que a pressão alta, quando não é secundária a uma outra doença ou medicamento, não tem cura, e sim controle. E por isso o uso contínuo de medicamentos e os retornos regulares ao médico são fundamentais. Bom, nossa conversa de hoje termina por aqui. Agradecemos ao Dr. Marcelo Cantarelli pela participação e pelas informações sobre a hipertensão arterial. E você, ouvinte, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder as novidades e outras entrevistas. Até a próxima!